começamos uma série de mensagens domingo, chamada Vida em Deus. E todos os cultos aqui no mês de setembro, você vai ouvir sempre uma palavra de vida, uma palavra de esperança, uma palavra de destino. E a gente domingo começou falando, primeira mensagem, sobre a vida jamais fará sentido. E aí, a gente meditou em um texto que está em Efésios capítulo 1, e eu quero que você abra a Bíblia mais uma vez, porque eu quero ler novamente esse texto. A gente começou domingo e a gente vai terminar essa mensagem hoje. Se você perdeu o domingo, quero te convidar a você assistir no canal do YouTube da igreja, está lá uma mensagem que é, na verdade, uma introdução, e a gente vai completar essa mensagem hoje, tá bom? Você está com expectativa para o que Deus vai falar com você? Em nome de Jesus, amém? Efésios capítulo 1, verso 11 e 12, a Bíblia diz: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o seu propósito, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Amém. Quero trazer uma mensagem do teu coração chamada Vida Jamais Fará Sentido. Efésios capítulo 1, verso 11 e 12, o texto é muito revelador aos nossos corações. Paulo, através de uma revelação do Senhor, vem dizer para os irmãos que nós fomos escolhidos por Deus. Você que está aqui nessa noite me ouvindo, você foi escolhido por Deus nessa geração. Aprove ao Senhor permitir que você nascesse nessa geração, na casa que você nasceu, na família que você nasceu, no lugar que você nasceu. Mas Deus permite com um propósito. Existe um sonho, existe um plano de Deus para a sua vida. A gente compartilhou isso no domingo, que Deus sonhou com você na eternidade. Deus planejou o seu futuro na eternidade. Então, antes de você nascer, Deus já traçou a sua vida, o seu destino. A Bíblia nos garante que nossa vida está escrita por Deus. Então, a vida jamais fará sentido distante dessa verdade, irmãos. Longe dessa verdade bíblica. E o texto diz que nós fomos criados para o propósito da vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Para que a gente viva para a glória dEle. Qual é a vontade de Deus para você? É que você viva para a glória dEle. Qual é a vontade de Deus para a sua família? É que a sua família viva para a glória dEle. Qualquer ser humano que se quiser saber por que estar nesse planeta chamado Terra, deve começar por Deus, irmãos. Essa é a razão de muitos sofrerem aflição, sofrerem angústia, sofrerem muitas dúvidas, muitas incertezas da sua vida, porque começa no lugar errado, quer descobrir o seu propósito na pessoa errada, no lugar errado. Você nasceu de acordo com os planos de Deus, para cumprir o propósito que é de Deus. A razão de tantas pessoas entrarem em conflitos, em guerras, em inimizades, a razão de tantas pessoas tirarem vidas e tirar a própria vida é a distância que cada um constrói para Deus. Então, em nome de Jesus, irmãos, organize a sua prioridade. A procura pelo propósito, ou seja, o sentido da nossa vida, nos intriga até acharmos, até descobrirmos. Isso porque normalmente a maioria das pessoas começa pelo lado errado. Começa por você mesmo, começa por nós mesmos. E nós fazemos as perguntas voltadas para nós. Como? O que eu quero ser? O que eu devo fazer da minha vida? Quais são os meus objetivos? Quais são os meus sonhos? Não estou dizendo que é pecado, irmãos, você querer alcançar algum lugar, você ter sonhos, você ter planos, projetos. Não estou falando que isso é pecado, não. Nós precisamos ter, nós precisamos construir, desejar chegar a algum lugar. Não tem nada errado nisso. Mas se nós quisermos descobrir o sentido da nossa vida aqui, nós precisamos começar do lugar certo e da pessoa certa, que é aquele que nos criou.
Todas as vezes que a gente estiver nos colocando no centro da nossa vida, a gente entra em aflição. Então a gente precisa organizar as prioridades da nossa vida. Você quer ver um detalhe? 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. A Bíblia diz: irmãos, que o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis até a vinda do Senhor. Isso é um texto belíssimo e que nos mostra a prioridade da nossa construção de vida. Muitas pessoas erram esse versículo, porque diz assim, que o vosso corpo, alma e espírito. Quantos já ouviram isso? Quantos já ouviram assim? Que o nosso corpo, alma e espírito. Mas a Bíblia, irmãos, o versículo está que o nosso espírito, alma e corpo. Essa é a sequência correta. Ah, pastor, mas é um detalhe só. Não, faz toda a diferença. Porque se a sua vida for baseada em corpo, alma e espírito, você só constrói as coisas baseado em você primeiro. Mas se você colocar de acordo com o versículo no lugar certo, porque ele diz que o teu espírito, alma e corpo. Então a sequência para você entrar no propósito, na vontade de Deus, é que a tua vida primeiro precisa ser direcionada para as coisas de Deus. Balança a pessoa que está ao seu lado e diga assim: a tua vida vai fazer sentido quando você colocar Deus em primeiro lugar. Isso é para tudo, irmãos. Quer ver um detalhe? Você que é solteiro e quer namorar aqui, quer não errar na sua escolha? Quer não errar na escolha da pessoa que será a pessoa que você vai casar? Comece escolhendo pelo espírito e não pelo corpo. Porque se você botar esse versículo ao contrário, corpo, alma e espírito, a primeira coisa que vai fazer você escolher alguém é o corpo da pessoa. E o espírito está lá, pastor, depois a gente pensa nisso. Faz sentido ou não faz? Deus está falando a você, Ele tem sonhos e propósito com você, mas para fazer sentido isso, você precisa colocar as prioridades no lugar certo. Deus tem que ser o ponto de partida, irmãos. Diga assim: Deus tem que ser o meu ponto de partida. Para tudo que você for fazer, coloca Deus como ponto de partida. Tudo que você for sonhar, coloca Deus como ponto de partida. Tudo que você for decidir, coloca Deus como ponto de partida, irmãos. A Bíblia diz: nele fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano dele para nossas vidas. E aí, para que isso aconteça, você precisa descobrir algumas coisas. E a primeira delas é, você precisa descobrir a sua identidade. Eu compartilhei isso domingo aqui. Se você perdeu, assiste lá no YouTube, eu não vou repetir. Você precisa descobrir a sua identidade. Quem você é em Deus, isso faz toda a diferença. Isso vai frear a opressão do inimigo na sua mente. Isso vai frear, sabe, a sua perturbação sobre a sua identidade em Deus. Descubra quem você é em Deus. E segundo, você precisa descobrir o seu propósito. Efésios capítulo 2, verso 10, a Bíblia diz: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, a qual Deus preparou antes da fundação, para que a gente possa praticá-la. Então nós fomos criados por Deus para as boas obras. Você foi criado por Deus para as boas obras. Você foi criado por Deus para ser um vaso de honra. Olha para esse vaso que está ao teu lado aí, cheio da glória de Deus, cheio da presença de Deus. Olha para ele, se não está, profetiza, diga assim: eu profetizo que você é um vaso cheio da glória de Deus e um vaso de honra. Você não é um vaso de desonra. Você não é um vaso nas mãos do diabo para ele fazer o que ele quer de você. Bata assim em você, diga assim: eu tenho um dono.
Diga, eu tenho um dono. Diga assim, o oleiro é aquele que me fez, ele me fez para o louvor da sua glória. Deus já tinha um plano preparado para você. E a sua vida e a minha só fará sentido quando isso é revelado para nós. Quando o propósito nos é revelado. Em nome de Jesus, você não foi criado para uma autorrealização. Você foi criado para uma realização do alto, aqui na terra. Não é sobre aqui o mundo apenas, mas é trazer o reino de Deus para a terra. Deus quer usar você para trazer o reino dele para a sua casa, para a rua que você mora. E a gente está inspirado na história de Moisés, porque é lindo a gente ver o chamado de Deus na vida desse homem, Moisés. Quando Moisés nasceu, existia um decreto de Faraó para matar todos os meninos que nascessem. E a gente sabe que não foi só a mãe de Moisés que o livrou, mas era a mão de Deus que estava o livrando. Os livramentos que você já passou até hoje, era a mão de Deus livrando você. Quantos creem nisso? Os livramentos de morte que você já passou até hoje, era a mão de Deus livrando você. Tem livramentos que você nem sabe que Deus te livrou, mas era a mão de Deus poderosa livrando você. Sabe por quê, irmãos? Não é porque você é bonitinho ou bonitinha, é porque Deus tem planos com você. Deus tem propósitos com você. Moisés, aos 40 anos, vai lá e mata um egípcio. Foge para a terra distante. E Moisés foge debaixo dessa tormenta, de ter assassinado uma pessoa, do seu passado ser um passado difícil. Alguém que matou alguém, irmãos, não é fácil conviver com isso. 40 anos Moisés foge para o deserto. 40 anos Moisés passa no deserto. 80 anos Deus chama Moisés. Algumas coisas levam tempo na nossa vida, irmãos. Por que Deus não chamou Moisés antes? Porque tem algumas coisas que vão levar tempo na nossa vida. E não é sobre o seu tempo, é o tempo de Deus. Mas pastor, eu quero saber o meu propósito. Para você descobrir o seu propósito, talvez leve tempo. E não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Talvez você passe por processo. Não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Você só precisa entender e ter paciência e perseverar e saber que Deus tem sonhos com você, que meu Pai tem um plano para mim, que o meu Pai tem um propósito para a minha vida. O nosso maior desafio, irmãos, é buscar alinhar a nossa fé com o tempo do processo de Deus. Lembra da história de Ana? Essa é uma das histórias que nos fala mais sobre isso, fé e tempo de processo. Porque Ana precisou esperar o tempo de Deus. Ana precisou entender que levaria tempo para Samuel nascer. Samuel estava nos planos de Deus. Mas Ana precisou passar pelo processo. Talvez um processo que gera dor, um processo que gerou, desgaste. Mas foi necessário. Escute, para todo Samuel nascer, é necessário passar por um processo de dor, um processo de desgaste. Então eu quero te dizer nessa noite, que talvez você esteja no meio do processo, mas não se preocupa, porque Deus tem planos com você, Deus tem sonhos para que o Samuel nasça através de você. Então através de você vai nascer uma geração de profetas. Vale a pena passar pelo processo. Diga a essa pessoa que está ao seu lado, vale a pena você permanecer firme durante o tempo do processo, porque esse tempo vai passar. Declara aí, esse tempo vai passar. E quando esse tempo passar, o seu Samuel vai nascer. Vai vir uma unção profética poderosa. Talvez é no deserto de Deus que Ele te encontre. Talvez é no deserto que Deus encontra você. Mas pastor, a noite está difícil. Esse choro parece que não passa.
Essa dor parece que nunca cicatriza. E pastor, parece que cada dia que passa, a coisa vai ficando mais difícil, a dor aumenta, a angústia vem, a tormenta vem, a opressão vem, a escuridão vem. Eu quero te dizer que antes do sol brilhar, a noite ela acaba ficando mais escura, mas quando chega no ápice da escuridão, começa a se brilhar os raios de que um novo dia vai nascer. E quando amanhã chega, a alegria vem junto. Então, se você está sentindo que é o tempo de maior aperto, se prepara, porque está vindo um tempo de maior glória de Deus sobre a sua vida. Se prepara que está vindo um tempo de maior abundância de Deus para você e a sua casa. Você só não pode desistir, você precisa perseverar no tempo do processo. 40 anos Moisés no processo, no deserto. Vivendo com um passado de ruínas na sua mente. Mas chegou um dia. Diga assim, chegou o dia. Chegou, diga aí, essa pessoa, chegará o seu dia. Diga assim, está chegando a sua vez. Ouça, diga assim, ouça, Deus está falando nessa noite, a voz dele está chamando o seu nome, a voz dele está chamando o seu nome, a voz dele está chamando o seu nome. Moisés estava no deserto 80 anos, a sarça começou a queimar e saiu uma voz: Moisés, Moisés, meu servo, eu estou te chamando. Foi uma sarça queimando, irmãos, algo improvável, mas foi o necessário para o chamado. Deus, quando quer chamar, Ele não se limita a lugar, a tempo ou pessoas. Deus, quando quer chamar, Ele não se limita a do seu jeito e como você acha que é. Não, Deus, quando quer chamar, Ele simplesmente chama e pronto. Quando Deus o chamou para um propósito maior, Deus veio de uma forma improvável e incomum. Ele não olhou para o que Moisés fez. Ele não olhou para o que Moisés estava fazendo. Ele não olhou para as condições de Moisés. Ele não olhou para qual era a ferramenta que Moisés tinha nas mãos. Não, Deus simplesmente olhou para o coração de Moisés e encontrou no coração de Moisés o seu plano na eternidade. Então Deus, quando quer te chamar, Ele não olha para o que você fez. Deus, quando quer te chamar, Ele não olha para o que você está fazendo. Deus, quando quer te chamar, Ele não olha para o que você tem na conta bancária. Deus, quando quer te chamar, Ele não olha para a sua eloquência. Deus, quando quer te chamar, Ele não olha para os cursos que você já terminou. Deus, quando quer te chamar, Ele não olha para se você tem uma casa boa ou não. Deus, quando quer te chamar, Ele resolve chamar e pronto. Ele simplesmente chama, e de onde você estiver, você vai ouvir a voz dEle te chamando. Deus está te chamando para essa geração. Ouça a voz do Senhor te chamando. É nas improbabilidades mesmo. É de forma improvável mesmo. Porque quem diria que uma sarça iria queimar sem queimar a planta? Era Deus fazendo isso. Quando Deus chamou Moisés, Moisés, assim como eu e você, levantou o questionamento. Porque Deus aparece lá em Êxodo capítulo 34 e diz: Moisés, capítulo 3, vai lá, Moisés, volta para o Egito, porque eu quero que você entre lá diante de Faraó e diga a Faraó que eu te mandei lá para libertar o meu povo. E aí você vai ver o discurso de Moisés dizendo: mas Senhor, como eu vou fazer isso? Como eu vou entrar diante de Faraó se eu já saí de lá fugido? Você vai. Mas eu não tenho nada para oferecer, você vai. Eu não sei nem falar, você vai. Quantos argumentos Moisés usava, tinha resposta para Deus. Então balança essa pessoa aí, em nome de Jesus, esse crente pentecostal. Diga assim: meu irmão, em nome de Jesus, se você não tiver como a sarça queimando nessa geração, você precisa deixar Deus usar você nesse lugar e nessa geração. Não adianta você dar desculpas e usar argumentos para aquele que tem um propósito para a sua vida. Isso não funciona, irmãos.
Como eu sei se consigo fazer o que Deus me chama? Essa talvez seja a maior das perguntas que surgem no nosso coração. Como eu sei se eu consigo fazer aquilo que Deus quer que eu faça? Como eu sei se eu consigo fazer aquilo que Deus me chamou para fazer? Moisés estava dizendo a Deus: eu não sei se eu consigo fazer isso. Eu não sei se eu consigo entrar diante de Faraó e dizer que eu vim para libertar o povo. Ele vai me matar. Eu não sei se eu consigo convencer o povo que precisava sair do Egito e entrar num deserto sem caminho, sem saída. Eu não sei como vai ser isso. Quantos de nós não perguntamos, irmãos? Porque a gente escuta: Deus está te chamando, Deus está me chamando. Você lê, a Bíblia faz o teu coração queimar. Você escuta as palavras e você tem a certeza que é Deus ministrando ao teu coração. Mas quando você chega em casa, às vezes a pergunta surge lá dentro de você, na sua mente, no seu coração: como eu vou fazer isso? Como eu vou evangelizar? Como eu vou pregar? Como eu vou falar de Deus para uma pessoa que eu não conheço? Como saber se eu vou conseguir fazer o que Deus me chama para fazer? Irmãos, uma coisa que eu aprendi na minha vida: se eu ficar olhando para as minhas limitações, as minhas debilidades, as minhas carências, as minhas ausências, eu simplesmente vou dizer ao Senhor: escolhe outro, Senhor, porque eu não sou a pessoa certa. O que você precisa? Você só precisa entender quem está te chamando, irmãos. Quem estava chamando Moisés? Se a pergunta surge: como fazer o que Deus me chamou para fazer? A resposta é simplesmente pelo fato de ter ouvido quem me chamou para fazer. Não é olhando para você, mas é olhando para quem te chamou. Quem te chamou? Quem está te chamando? Será que é a tua própria vontade? Será que o que está te chamando é o desejo de ser igual a outra pessoa? Ou o desejo do lugar da outra pessoa? Será que o que te chama é a tua carência, é a tua ferida? Será que o que te chama é o teu ego, é a tua dor? Porque se for o Senhor que está te chamando, nada vai limitar você ao teu chamado. Se é o Senhor que está te chamando, tudo aquilo que você precisa para fazer o que Ele te chama, Ele já te deu. Tudo que Moisés precisava para atender o chamado, Moisés já tinha recebido de Deus. O que ele precisava? Só descobrir qual era o propósito dele. Quando eu e você descobrimos o nosso propósito, irmãos, nós não nos paralisamos pelo que nós não temos. Nós passamos a avançar no chamado de Deus. Você não pode duvidar do chamado de Deus. Você não pode duvidar da unção do Senhor sobre a sua vida. Você não pode duvidar do trabalhar de Deus sobre a sua vida. Moisés estava duvidando de como seria. Deus apenas disse: eu sou eu quem te chamou. Deus estava dizendo, em outras palavras: o propósito é meu, o chamado é meu, a unção é minha, o poder é meu, o poder para fazer é meu. Deus está falando com você nessa noite. A unção é dele, o poder é dele, a capacidade é dele, a sabedoria vem dele, a ousadia vem dele. O que você precisa é só dizer um sim ao Senhor. E deixa Ele te usar onde você estiver. Em nome de Jesus. Descubra o seu propósito em Deus. Você tem um propósito. Sua vida não é um erro. Sua vida é um plano de Deus. O que fizeram com você simplesmente foi para tentar roubar o propósito de Deus da sua vida. Mas descubra o propósito.
e queira viver o propósito de Deus para você. Amém? Em nome de Jesus. Terceiro e último, e não menos importante. Você precisa descobrir o seu destino. Efésios capítulo 3, verso 10 e 11. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, o poder de Deus se tornasse conhecido das autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus. Descubra a sua identidade, descubra o seu propósito, descubra o seu destino. E a sua vida fará todo sentido. Você não será alguém perdido. Você não andará como se estivesse dando voltas. O texto que nós lemos, Paulo revela que o poder de Deus virá sobre nós e revelará a presença de Deus sobre a nossa vida. Deus está falando sobre um eterno plano, um destino profético. Quando Deus chama Moisés, Deus estava revelando a Moisés um destino profético. Ele disse: Moisés, tira meu povo do Egito, e eu vou dar a vocês uma terra chamada Canaã. Uma terra que vai dar leite e mel para vocês. Esse povo é um povo escolhido meu, e eu quero dar o melhor para ele. Deus estava revelando a Moisés um destino profético. Moisés não sabia, irmãos, mas Deus sempre soube. Você e eu não sabemos, mas Deus nunca deixou de saber. Às vezes a gente não faz nem ideia, nem noção, mas Deus tem um destino profético para a nossa vida. E eu quero te dizer nessa noite, com muita autoridade, que as coisas que te acontecem, estão te empurrando para o destino profético de Deus. Olha para essa pessoa que está ao seu lado e diga assim: você está vendo essa dor que você está passando hoje? Você está vendo essa rejeição que você está enfrentando talvez? Diga assim: olhe com os olhos da fé e veja que está apenas te empurrando para o destino profético que Deus tem para você. Foi assim que Deus fez com José. Quando Deus revelou os sonhos a José, era o destino profético que Deus estava dando para José. Mas no meio do caminho José sofreu, irmãos. Perseguição, humilhação, rejeição. Desejo de até matar José, os seus irmãos tiveram. Mas perceba que tudo Deus usou para empurrar José ao destino profético que ele tinha para ele. Então Deus vai usar essa circunstância para te empurrar ao destino profético. Deus vai usar essa dor para te empurrar ao destino profético. Deus vai usar essa pessoa que saiu da sua vida para empurrar você para um destino profético que Ele tem para você. Mas isso só faz sentido quando nós descobrimos o nosso destino em Deus. Tem coisas que acontecem no processo, irmãos. Talvez serão difíceis de viver e de assimilar. Mas no lugar da dúvida, você precisa confiar. No lugar da incerteza, você precisa crer. Deus está no controle. Acredite que são fases do processo do seu destino. Moisés duvidava se conseguiria viver tudo o que Deus estava falando. Quantas coisas Deus não falou para Moisés, quantas coisas Deus não revelou a Moisés, mas no coração e na mente daquele homem existia uma dúvida quando Deus dizia: você precisa confiar. Existia uma incerteza quando Deus dizia: você precisa descansar. Acredite nas fases do processo que vão te levar ao destino que Deus tem para você. Quantos de nós não pensam assim? No primeiro aperto a gente quer desistir. No primeiro não, a gente não quer mais voltar. A primeira pessoa que sai da nossa vida, a gente quer morrer. Irmãos, acredite na palavra que diz: você ama Deus? Você ama Deus? Você ama Deus? Então acredite na palavra que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor.
Todas as coisas cooperam para o quê, pastor? Para te empurrar ao destino que Deus tem para você. Deus tem um destino para a sua vida, e é um destino muito melhor daquilo que você pensa e imagina. Acredite, confie, descanse, deixa Deus guiar você na direção do destino que Ele tem para a sua vida. Você faz planos, mas os planos do Senhor são sempre maiores. Você tem sonhos, mas os sonhos de Deus são sempre maiores. Chegou a hora de Moisés enxergar o poder de Deus, porque a voz de Deus foi irresistível ao coração de Moisés. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Em condições difíceis, Deus é especialista em revelar destinos poderosos. Em dias de luto, Deus é especialista em te revelar destinos de glória. Em lugares de ruínas, Deus é especialista em construir glória em lugares de destruição. Você está crendo em um Deus que é especialista em pegar aquilo que estava morto e trazer de volta à vida. Você está crendo em um Deus que é especialista em pegar aquilo que estava destruído, ruínas, e construir algo de glória. Então diz essa pessoa que está ao seu lado aí: para que tanto desespero? Diz a ela aí: para que tanta angústia? Para que tanta ansiedade? Para que tanta incerteza? Confie no Deus Todo-Poderoso, que Ele está te levando a um destino que Ele já planejou para você. Você precisa ter uma nova visão de Deus. E Ele te trouxe aqui nessa noite para abrir os teus olhos espirituais. Deus vai te enxergar, vai te fazer ter novas visões. Deus vai te fazer ter uma nova visão. Deus fez Moisés no meio do deserto enxergar algo poderoso que ele não sabia. Mas Deus estava dizendo: eu estarei com você, Moisés. E se eu estou com você, tudo que é necessário já está com você. Se Deus está com você, tudo que é necessário já está nas suas mãos. Se Deus está com você, tudo que é necessário já está nas suas mãos. Olha para as tuas mãos, Deus vai te dar uma visão agora. Olhos espirituais abertos, enxergue tudo que você precisa e veio aqui buscar nessa noite, já está com você. Deus essa noite está liberando algo poderoso. Enxergue com os olhos da fé. Não é as tuas limitações que vão roubar os planos de Deus. Não é as tuas dores que vão roubar o destino de Deus. Não é o teu passado. Diga assim: não é. Diga assim: não é o meu passado que vai me roubar do destino que Deus tem para a minha vida. Não foi o passado de Moisés, irmãos. Porque no passado de Moisés tinha um assassinato. Mas não foi o passado de Moisés que roubou o destino que Deus tinha para ele. Moisés estava dizendo: como será? Deus diz: eu estarei com você. Deus está com você. O seu pai está com você, irmãos. O seu pai está com você. Então, se ele está com você, tudo o que você precisa já está liberado para você. Deus revela a Moisés o destino que ele tinha. E Deus estava dizendo: se eu estou com você, Moisés, quem pode ser contra você? Mas Faraó é poderoso. Se eu estou com você, Moisés, quem pode? Quem pode? Quem pode deter? Quem pode parar o agir de Deus? Quem pode roubar os
planos de Deus para com você. Quem pode por acaso interromper o trabalhar e o agir de Deus na sua direção e da sua casa? Ninguém pode com esse Deus. Ninguém pode com esse Deus. Quando eu sou, nos revela o destino, não importa mais nada. Quando Deus se revela a vontade dele, não importa mais nada. Quando Deus abre diante de você o destino que Ele tem para você, a sua casa, não importa mais nada. Deus é único, e o único Deus se torna alguém único nas mãos dele. Não há ninguém como você. Não há ninguém como você. Então os planos que Deus tem é para você. Os planos, os sonhos que Deus sonhou com você é para você. O que eu tenho que fazer, pastor? Ouça Deus te chamar. Deixa Deus te revelar o destino que Ele tem para você. Deus vai te mostrar tudo em detalhes. E assim você viverá. E assim será na sua vida. E assim será sobre a sua casa. Ei, o fim da sua vida não será trágico. O fim da sua história não será em ruínas. A sua casa não vai terminar em ruínas. A sua história não vai terminar em falência. A sua história não vai terminar em dependência. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo e Ele tem um destino para você. Você tem que parar de olhar para um destino de ruínas e fracasso. Hoje Deus está falando a você aqui nessa noite. Para de olhar para os fracassos do seu passado. Para de olhar para os erros do seu passado. Para de olhar para as feridas do seu passado. Para de olhar para as ruínas da sua história de uma vez que já passou, é passado na sua vida. Para de dar ênfase a um fracasso. Para de dar ênfase a uma ruína, a um erro que você cometeu. E começa a olhar para o destino que Deus tem para você. Começa a enxergar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus sobre a sua vida. Deus vai mudar essa história. Não importa o tempo, não importa onde você esteja, não importa o que você tem ou não tem. Deus resolveu mudar o seu destino. Descubra seu destino em Deus. Peça a Ele. Ore, se ajoelhe. Pague um preço. Sacrifique. Se nós queremos algo de Deus, nós precisamos sacrificar algo para Deus. A Bíblia nos ensina isso. Deus, Ele recebe sacrifício. E Ele libera do alto uma resposta. Se você quer uma resposta de Deus sobre o teu destino, está na hora de você entregar um sacrifício no mesmo nível do teu destino em Deus. Porque nós somos tendenciosos a querer as coisas de Deus sem entregar nada para Deus. Deus é um Deus de sacrifício. Deus é um Deus de sacrifício. Então está na hora de você entregar um sacrifício, se você quer uma resposta de Deus. Deus disse: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque esse lugar que você está é santo. O primeiro sacrifício de Moisés foi abrir mão daquilo que era dele. Deus diz: tire algo que é seu. Se você quer algo que é meu, tire algo que é seu. Se você quer a minha presença, acabe de você querer algo demais que é seu. Se você quer a glória de Deus, tire a glória de você mesmo. Se você quer a unção de Deus, tire a sua capacidade de cena. Deixa Deus trabalhar e fazer em você. Tem alguém me ouvindo aqui? Tem alguém ouvindo Deus falar nessa noite com você, nessa noite, nesse lugar, irmãos? Pelo amor de Deus, glorifica Ele, exalta o nome dEle nesse lugar. Dá um glória a Deus aí, em nome de Jesus. Aplauda a presença dEle. Sim. Diz a 3 pessoas aí antes da gente acabar esse culto aqui. Você foi feito por Deus. Diz assim: você foi feito por Deus e você foi feito para Deus.
Diz ao outro lado aí, para outra pessoa, diga assim: ei, meu irmão, você foi feito por Deus e você foi feito para Deus. E até que você compreenda isso de fato e de verdade, a sua vida não fará sentido. Então para de correr atrás de pessoas, de coisas e de lugares, porque aquilo que você precisa já está aqui, que é a presença dele. Ele te fez e fez para Ele. Ele te fez e fez para Ele. Ele te fez e fez para Ele. Ele não te fez para o diabo usar você. Ele não te fez para o diabo pisar na sua vida e na sua casa. Ele te fez para o louvor da glória dEle. Você tem uma unção de Deus. Você tem poder de Deus. Tem graça de Deus e favor de Deus na sua direção. Você precisa dizer para você mesmo todos os dias: no meu coração não cabe outro amor, no meu coração não cabe outro prazer, no meu coração não cabe outra pessoa. O meu coração é do Senhor, o meu coração é de Deus, o meu amor é de Deus. Ele é único para a minha vida, Ele é único para mim. E aí a sua vida fará sentido, irmãos. Você vai viver a melhor vida. Em nome de Jesus.